Além do processo de ingestão de dados em batch e em streaming, nós temos um outro tipo que ele vem se tornando cada vez mais popular. Esse tipo é chamado de CDC, que tem como terminologia Change Data Capture. O CDC ele é um padrão de integração de dados que vem se tornando cada vez mais comum hoje em dia. Você pode aplicá-lo no processo de ingestão de dados. A tradução direta para o português seria captura de dados alterados. Então você vai entender nessa aula, na prática, como que esse processo de ingestão de dados, chamado CDC, ou captura de dados alterados, funciona na prática. Em resumo, uma ferramenta que suporta o CDC é capaz de capturar os dados de uma origem no momento em que estes são criados ou alterados e os transportam para um destino com baixa latência. Seria mais ou menos você pensar em um processo de replicação de dados. Já utilizou alguma ferramenta de replicação de dados no momento em que um determinado dado ele era criado ou alterado, que houvesse um processo de replicação desses dados? Pois bem, é basicamente o que ocorre aqui com esse processo CDC dentro da perspectiva de ingestão de dados. Então você deve estar pensando, mas será se existe algum tipo de exemplo de caso de uso e aplicabilidade para isso, considerando que não é tão barato adotar medidas assim? A gente vai falar em uma aula posterior aqui no curso exatamente sobre a aplicabilidade desse tipo, porque de fato, comparado então ao processo de ingestão de dados em batch e em streaming, o CDC ele tem um custo muito maior, porque é um custo de replicação, e replicar coisas realmente custa muito dinheiro, né? Principalmente quando se fala de tecnologia e quando se fala ainda mais em um processo de arquitetura orientada a Big Data. E o mais importante disso tudo é que a gente quer realizar isso com um processo de baixa latência, ou seja, nós queremos que haja transparência nesse processo, de modo que essa replicação que é realizada ela não possa impactar diretamente no sistema para o usuário que está utilizando ali aquele determinado sistema. Atualmente o CDC ele é usado em arquitetura de microserviço e também majoritariamente em arquiteturas de integração de dados. Então note que o CDC é uma técnica que ela vem sendo aplicada sobretudo em arquiteturas modulares, como é o caso da arquitetura microserviço, onde lá você tem uma arquitetura bem modularizada, uma arquitetura na qual ela não vê os componentes, uma aplicação como um todo, mas ela vê como uma série de pequenos serviços que se integram e que vão formar a aplicação propriamente dita. Dessa forma você tem uma maior manutenibilidade, você tem uma maior escalabilidade também, uma maior independência e isolamento ali dos serviços dentro do contexto da sua aplicação. O CDC também ele é utilizado em arquitetura de integração de dados. Cada vez mais a gente vem falando sobre a importância dessa integração de dados. Então é por isso que o processo de ingestão de dados ele é um processo que se encaixa muito bem aqui em arquitetura de integração de dados, porque você trabalha com dados de diferentes fontes até que o dado chegue em um determinado destino, mas aí diante dessa perspectiva você passa por fontes diferentes, formatos diferentes também, até que o dado ele chegue diretamente no sistema destino. Em contraste com a replicação completa da base de dados, que se torna mais e mais complicada conforme a quantidade de dados aumenta, existe um método conhecido por Change Data Capture, que é o famoso CDC, onde nesse processo, por sua vez, captura apenas as alterações adicionadas na base de dados entre uma versão e outra e pode transferir em tempo real as mudanças para um outro destino, como por exemplo um Data Lake ou um Data Warehouse, incluindo plataformas em nuvem como o Amazon S3, o Redshift, Google Cloud Storage, Snowflake e Microsoft Azure. Então note que aqui nós fizemos uma reflexão e uma comparação em relação ao CDC e a forma como nós realizamos uma replicação de dados diretamente de uma base de dados completa em uma base de dados relacional. Então note que no CDC você não precisa fazer uma replicação completa da base de dados.
A replicação ela é importante no que tange a redundância dos dados, né? Existe aquela premissa na computação de que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Então é importante você ter dados redundantes, nesse caso dados replicados aqui, porque caso aconteça alguma falha, você consegue restaurar o backup que você criou, por exemplo, né? E é importante que esse backup ele seja fiel tanto quanto possível aos dados que você tenha. Por isso que estratégias de replicações em base de dados elas eram aplicáveis tanto quanto possível. Acontece que agora, num processo de ingestão de dados, especialmente nos últimos anos, uma nova técnica ganhou uma força muito grande, que se chama CDC, conforme a gente viu anteriormente, né? O Change Data Capture, onde nesse processo você vai realizar uma replicação apenas nas alterações adicionadas na base de dados ou então novas inclusões de dados ali naquela base de dados. E você pode transferir em tempo real essas mudanças para um outro destino. Então o CDC ele tem sido muito viável, ele tem sido muito popular nesse caso, né, porque resolveu um problema que era um problema muito constante, problema de replicação de dados, porque era um processo ainda mais custoso do que continua sendo agora. Porém, você demorava não apenas custando tempo, mas como também muito dinheiro, né? Agora você otimiza o tempo, porque você vai replicar apenas o que foi alterado ou o que foi adicionado, e você assim economiza dinheiro também, o que traz uma vantagem muito grande. E ainda por cima, né, você consegue trazer essas informações em tempo real para um outro destino. Esse outro destino pode ser uma ferramenta que você tenha instalado on-premise, localmente no teu computador, na tua máquina, na tua infraestrutura local, ou pode ser também em algum tipo de serviço diretamente na nuvem, como Data Lake, Data Warehouse, plataformas em nuvem como Amazon S3, Amazon Redshift, Google Cloud Storage, Snowflake, Microsoft Azure e dentre outros serviços que você encontra sobretudo na Amazon AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Então note que o CDC ele vem sendo muito utilizado por isso, né, pela sua versatilidade, pela forma na qual ele se encaixa muito bem dentro do processo de arquitetura de Big Data e a forma como ele otimizou ainda mais o processo de replicação, que sempre foi importante no que tange à ciência da computação e sobretudo aqui na arquitetura de Big Data. Na prática, então, o CDC ele sincroniza banco de dados instantânea e automaticamente assim que os dados de origem são alterados. Uma vez que os dados estejam replicados, é possível fazer as análises necessárias no Data Lake sem sobrecarregar o banco de dados de produção. Então, uma vez que houve alteração nos dados de origem, automaticamente o CDC ele vai sincronizar os dados replicando de forma instantânea e automaticamente. Uma vez que os dados foram replicados, é possível fazer a análise necessária no Data Lake sem sobrecarregar o banco de dados de produção. Existem algumas ferramentas que trabalham muito bem com o CDC. Eu posso citar uma delas aqui, principalmente para quem trabalha com Oracle, que é o Oracle Golden Gate. É uma ferramenta não tão conhecida quanto outras, como o Oracle SQL Developer, o Oracle Datamine, o Oracle ODI Integrator. Porém, é uma ferramenta muito interessante e que trabalha muito bem com o processo de replicação baseado em CDC no que tange ao processo de ingestão de dados. Essa técnica ela traz alguns benefícios com essa integração. Nós podemos citar dois delas: velocidade e heterogeneidade. O primeiro é a velocidade com que os dados são propagados da origem para o destino, near real time, né, quase que em tempo real e com uma baixa latência. E já no que tange a heterogeneidade, uma vez que as ferramentas de SDC geralmente permitem capturar em um formato, seja plataforma, tecnologia, máquina, e entregar em outro completamente diferente. Então isso aí, esses dados heterogêneos, eles se encaixam muito bem no processo de ingestão de dados, sobretudo no contexto de Big Data, porque o objetivo é capture dados de fontes diferentes e de formato diferente e traga para um sistema destino. Não foi isso que a gente viu
na conceituação do processo de ingestão de dados, exatamente isso que o CDC ele faz. Ele permite que você capture num formato, utilizando plataforma, tecnologia, máquina diferente e entregue em um outro completamente diferente. Então, o CDC, inclusive, ele vai além do que tange a arquitetura de Big Data, porque aqui nós encontramos até mesmo uma característica de sistemas distribuídos. Dentro de sistema distribuído, a gente tem cada vez mais ambientes e ferramentas e tecnologias heterogêneas. Mesmo sendo heterogêneas, distintas entre si, são ferramentas e plataformas que devem estar integrando-se para oferecer um determinado serviço. Isso é um princípio básico de sistema distribuído. Então é por isso que existe uma correlação muito grande com a arquitetura de Big Data e sistema distribuído, né? Como a gente tem pelo menos o caso ali do Hadoop, o ecossistema Hadoop, que é um grande case de um sistema distribuído e também é um grande case de uma arquitetura, um ecossistema de Big Data. Além disso, você pode também capturar dados de um banco de dados relacional e entregá-los a um file system em formato JSON. Ou seja, você captura os dados de um banco de dados relacional e a replicação do CDC você pode transformar ou você pode retornar em um formato JSON. JSON significa JavaScript Object Notation, né? Seria uma notação de objeto lá da linguagem JavaScript, que vai te ajudar inclusive a interoperar essa informação com outros tipos de sistemas. Além disso, você pode capturar dados de uma fila de mensagens e entregá-los a um banco de dados, ou então capturar dados do Hive, entregar para um Kafka e assim por diante. Então, essas ferramentas de SDC, elas costumam ser bem diversificadas, costumam ser bem dinâmicas também, porque você primeiro captura informação em um formato específico e entrega em outro formato completamente diferente. Você realiza uma replicação, mas não uma replicação total, mas sim quando houver alteração na tua base de dados. E o mais legal disso tudo é, né, que você tem uma diversidade de possibilidades aqui de entrega da solução em diversas ferramentas, né? Começa com uma ferramenta X e entrega com uma outra ferramenta, né? Como no caso aqui, você pode capturar dados de uma fila de mensagem, utilizando ali uma camada orientada à mensagem e entregar lá um banco de dados, ou você pode utilizar, capturar dados do Hive, por exemplo, e entregar para um Kafka e assim por diante. Então, tem uma relação muito grande com o CDC e o processo de ingestão de dados no que tange a benefícios que possam ser trazidos aqui na arquitetura de Big Data. Por isso que é importante citar sobre o CDC, porque é uma arquitetura que vem crescendo cada vez mais. No que tange então a velocidade, nós falamos anteriormente sobre a heterogeneidade, mas no que tange a velocidade eu vou falar especificamente nesse slide aqui, porque nós temos várias estratégias nesse caso aqui no que tange a replicação na velocidade. A primeira delas é chamada de snapshot. Então você pode trabalhar na replicação no que tange a velocidade utilizando o snapshot. Esse tipo de estratégia é o mais simples e o pior dos três que a gente vai citar aqui, porque ele é o mais lento. Ele é como se fosse uma foto em um ponto no tempo. Você pode buscar os dados, por exemplo, todo dia à meia-noite. O método de snapshot sempre vai trazer tudo e por isso, quanto maior a quantidade de dados, mais tempo para trazê-los e mais tempo de impacto na origem. Então, essa técnica de snapshot era basicamente a forma pela qual a replicação de dados total nas bases de dados elas eram realizadas até então. É por isso que ela é a estratégia mais simples e, por outro lado, é a estratégia pior no sentido de performance, porque você vai ter que basicamente fazer uma replicação total da tua base de dados. Então, nesse caso, essa técnica deveria ser feita em pontos estratégicos e horários estratégicos também, como por exemplo, todo dia à meia-noite. Além disso, essa é uma técnica que vai custar bastante dinheiro, né? Porque imagina você ter replicação todos os dias ali, né? Considerando que os dados que você tem no seu banco de dados já são dados bem grandes, né? Essa replicação vai custar muito caro. Mas é um exemplo de replicação que você tem que é chamada de snapshot.
Outro exemplo que você tem é os batches incrementais. Eles são um pouco melhores do que o snapshot e com essa abordagem você vai sempre trazer as diferenças desde o último batch incremental. O período de execução do batch incremental pode ser uma vez por dia, uma vez por hora ou uma vez a cada 15 minutos, por exemplo. Então, basicamente, você vai ter aqui uma replicação mais performática do que o snapshot. O objetivo é que seja criado ali um versionamento, um gerenciamento de versões dos dados que você tem em um determinado banco de dados, e aí a replicação seja feita somente na diferença do último batch incremental que foi realizado. Então aqui você encontra entre o item 2 e o item 1 o que nós chamamos de ingestão de dados full, completa, né, que seria o snapshot, e ingestão de dados incremental, que seria por meio desses batches incrementais aqui, na qual, se você fez, na primeira vez que você fizer a tua ingestão de dados incremental, ela vai ser feita por completo, porém na segunda vez ela vai fazer da diferença da primeira vez até a segunda, né? E assim vai acontecer na terceira, na quarta, na quinta e por aí vai. Então o objetivo é que você melhore um pouco mais a performance do que na ingestão de dados full ou ingestão de dados em snapshot que você utilizou anteriormente. E a última estratégia, a estratégia mais performática aqui, é a famosa CDC, que a gente já vem discutindo, onde você tem o menor impacto na origem e você oferece a melhor velocidade. Geralmente as ferramentas que implementam CDC suportam os tipos de origem, source, destino, target, como banco de dados, file system, APIs, brokers de eventos, streams, camada de mensagens e por aí vai. Então o CDC, nesse caso, ele representa a melhor estratégia, tanto em velocidade, tanto em desempenho também. Isso pelo que nós já conversamos aqui desde o início dessa aula. E por último, essa é uma imagem que ela mostra na prática, uma imagem gráfica, um exemplo de como funciona então o CDC. Então você tem diversos dados aqui, você pode realizar uma replicação dos seus dados, e aí pode utilizar essas ferramentas aqui que você encontra na tela. Você tem o Kafka atuando aqui como uma camada de mensagem, e essa camada de mensagem ela vai estar recebendo dados de um data lake, recebendo dados e fornecendo dados para o Elasticsearch, e também recebendo e proporcionando dados aqui para processamento de dados em real time, utilizando a Apache Spark Stream, por exemplo. Além disso, o Kafka também está alimentando aqui um modelo preditivo de detecção de fraude. Agora a pergunta é, como é que o Kafka recebe tantos dados assim? É porque o Kafka, na verdade, ele está recebendo aqui uma ingestão de dados em CDC, tá certo? Baseado nos dados anteriores que se tem aqui. Então, os dados são replicados sempre que há uma alteração ou inclusão nos novos dados aqui, eles são passados para o Kafka, que por sua vez repassa para o Data Lake, repassa para o Elasticsearch, repassa para o Apache Spark para trabalhar com Real-Time Analysis e repassa também para um modelo preditivo de detecção de fraude, que por sua vez no final do processamento de Real-Time Analysis, o Apache Spark volta as informações aqui para o sistema de origem, que por sua vez sempre que houver novas alterações serão replicadas então para o Apache Kafka. Essa é a ideia então do processo de ingestão de dados baseado em CDC.